Galera, a gente vai falar hoje de um tema que é bem interessante, na verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, né, no lance dos handstands walking. Então, hoje eu vou ensinar 2 jeitos de vocês andarem no handstand walking. Só que, na verdade, antes de aprender a andar, né, antes de aprender a ensinar a andar, a gente deveria aprender a ensinar eles a caírem, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade com isso. Às vezes a pessoa já tem um medo de andar, não é porque ela tem medo de andar, é porque ela tem medo de se machucar. E se ela aprender a cair, isso já vai diminuir bastante, né, as limitações lá, né, os traumas que a pessoa venha a ter aí. Então, temos 2 coisas aí, 2 jeitos que a gente pode pensar em ajudar o nosso aluno a ir desenvolvendo essa queda sem se machucar, certo? É muito importante a gente pensar mais nesse caso. É a mesma coisa de ensinar um aluno a subir a corda e não ensinar ele a descer. Ele vai chegar lá em cima e vai falar, tá, e agora, o que eu faço? Então, a gente não tem que esperar o aluno começar a fazer parada de mãos para depois ensinar ele a cair. Tá? Então, a gente já vai ensinando ele a cair desde lá da parte mais facinho e do jeito mais difícil. Teve algumas lives atrás que eu já comentei sobre isso, né? Falei um pouquinho, bem superficialmente, sobre essa parte de quedas. E hoje eu vou me aprofundar bastante, vou ensinar passo a passo dessa parte de quedas aí, como que a gente pode ir fazendo essa progressão de quedas para o nosso aluno. E aí depois já juntando, né, com a parada de mãos e fazendo a queda aí, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês venham a ter aí, só ir me falando, tá? Ah, Nath, mas eu tentei ensinar assim, meu aluno não conseguiu. Ou qualquer outra dúvida que vocês venham ter no meio do caminho, beleza? Então, a gente tem que ensinar, como eu já falei, a gente tem que ensinar a cair, né? E isso vai dar muito mais segurança para o seu aluno, vai dar segurança para você ensinar o seu aluno, porque você já sabe, se ele for cair, ele já sabe como cair, né? Então, isso vai dar uma segurança tanto para você quanto para o seu aluno. Ele vai deixar a queda mais automática. Então, a nossa missão é deixar essa queda natural. Por quê? A hora que ele estiver lá, né, desenvolvendo handstand walking e começar a cair, o seu aluno já vai saber o que é para fazer, então vai estar automático na cabeça dele. Óbvio que para isso estar automático tem que ser feito várias vezes. Não adianta fazer uma vez e achar que ele vai fazer sem pensar, tá bom? Então, outra coisa é evitar que o aluno se machuque, que é a principal função, né, nossa, aqui dentro de um box de crossfit ou de uma academia, e deixar que o aluno fique mais independente. Não fique dependendo de você o tempo todo na hora de fazer os movimentos, tá? Então, por exemplo, seu aluno começa a fazer e ele sempre precisa que você esteja lá. Não, às vezes você pode estar um pouquinho mais distante, ajudando o outro aluno, porque ele já tem o domínio dessa queda aí, ok? Então, ele fica mais independente, vai pegando mais confiança e também vai deixando o trabalho um pouco mais tranquilo. Você pode começar a assistir uma sala inteira, por exemplo, se todos os alunos já sabem cair, ou a grande maioria deles. Beleza? Então, primeiro a gente começa lá pelo rolamento no chão, certo? Então, esse rolamento no chão, tem gente que vem da luta e que vou abaixar um pouquinho aqui para vocês verem. Tem gente que vem da luta e isso é automático para a pessoa, rolar. Porque ela sempre, né, desde os primeiros movimentos lá que ela aprendeu na luta, ela estava rolando. E na ginástica artística também, na ginástica artística clássica lá, é muito automático para a gente rolar. É uma das primeiras coisas que as crianças aprendem lá no universo da ginástica. Por quê? Porque a gente tem que aprender a cair, não só porque rolamento é um exercício da ginástica, mas também porque dessa forma você já sabe cair, certo? Quando for cair, você já sabe cair. Então, primeiro a gente vai começar pelo rolamento lá no chão. Aqui estava muito frio, agora já vai esquentar, tá? Então eu vou tirar aqui minha blusa. Que falam, né? Nossa, no inverno as pessoas ficam tão bonitas, olha como eu tô bonita hoje. Eu aproveitei, usei a desculpa que hoje tem rope climb no odd, já coloquei bem um meião para não ficar com tanto frio aí. Beleza, então a gente vai fazer esse rolamento aí no chão primeiro. Como que a gente vai fazer esse processo de rolamento?
A gente vai fazer o rolamento lá, né? Óbvio, aqui eu só coloquei um colchonetezinho fininho. Se você tem aqueles colchonetes um pouquinho mais molinhos, pode ser ele também, tá? Para ficar mais confortável para o seu aluno. Mas esse daqui já vai ser o suficiente. A gente vai dando um comando por vez para o nosso aluno. Porque se você falar que você vai rolar ele de uma vez ou pegar a perna dele e rolar de uma vez, em vez de ir transformando isso numa coisa natural, vai criar um trauma aí para a pessoa, principalmente para quem tem muito medo de rolar. Então, imagina quem nunca fez rolamento na vida, você pega um aluno de 40 anos que nunca fez rolamento na vida, você vai pegar a perna dele e vai rolar, ele vai ficar com mais medo do que vai ajudar ele, certo? Então, a gente vai fazer um processo. Assim como todos os movimentos, esse também tem um processo de aprendizado. A gente vai, primeiro, ficar, né, em pé lá atrás do colchonete, né, fora do colchonete, vai colocar a mão lá no chão e vai colocar o queixo no peito, com o quadril alto. Então, aqui, ó, coloca o queixo no peito. Beleza, só isso por enquanto. Então, pés, quadril lá em cima, mão no chão, queixo no peito. Beleza? Uma vez que o seu aluno já entendeu isso, agora você vai flexionar o cotovelo e vai tentar encostar só a parte lá da cabeça, do topo da cabeça. Então, em pé, quadril para cima, mãos no chão, topo da cabeça. O quadril continua alto, percebeu? Eu só flexiono o meu cotovelo. Beleza? Então, fiz esse processo e meu aluno já conseguiu ter confiança em fazer esse movimento. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar o movimento. Então, depois que eu encostar o topo da cabeça, eu vou continuar com o queixo no peito. Em momento nenhum o seu aluno vai poder tirar o queixo do peito. E aí ele vai parar numa posição de hollow grupado. Tá? A gente vai falar para ele ficar com o queixo no peito até ele ficar com o hollow grupado. Então aqui, ó. Até ele parar nessa posição aqui. Certo? Então como que ele vai sair daquela posição e vai entrar nessa? Ele vai com os pés fora do colchonete, coloca a mão no chão, queixo no peito, apoia o topo da cabeça e para na posição de rolo. Certo? Então, essa posição de rolo que a gente termina no final, praticamente você já fez o rolamento, você só não subiu, mas lembra, é importante para a gente passar os processos para o nosso aluno, passar etapa por etapa, para o aluno ir entendendo como que funciona o movimento. Não simplesmente já querer passar o movimento completo. Assim, quando a gente, por mais que rolamento às vezes pareça um movimento simples, tá? Por exemplo, ring muscle up, a gente não ensina o movimento completo de uma vez, a gente vai fracionando ele. E isso é para qualquer movimento, até para o movimento que é o rolamento, que teoricamente era um movimento simples, mas ele é simples para mim, que já faço desde os 5 anos de idade. Para quem nunca fez, tem 40 anos e nunca fez um rolamento, talvez não seja tão simples assim, certo? Às vezes a pessoa já vem até com traumas, então isso vai ir ajudando aí, né? Tinha gente que tem trauma de vó, que a avó fala que vai virar o bucho, enfim, né? Então, a gente tem que ir tirando esse trauma da pessoa aos pouquinhos, beleza? Até aí, tranquilo? Vai falando aí pra mim, galera, se tá tudo bem, se estão me escutando também, porque às vezes vai dando uma falhada. Beleza, a gente fez essa parte aí de rolamento. A gente fez meio rolamento. O inteiro seria basicamente isso, só que aí a gente subiria. De novo, fragmentando, é como se eu quisesse fazer uma vela, então meio rolamento e subir. Então, para o seu aluno só saber o que ele vai ter que fazer depois da parte lá da canoinha, é isso daqui, ó. Então, eu vou estar lá atrás, passo pela canoinha e subo. Beleza? Então, ó, tá vendo? Lá atrás, passo pela canoinha e subo. Beleza? Então, vai ser basicamente isso. Falar para o seu aluno que ele só vai tirar a mão do chão a hora que ele chegar na posição de rolo, na posição de canoinha. Então, movimento completo aqui agora. Pés fora do colchonete, queixo no peito, mão lá no chão, topo da cabeça, passa pelo rolamento e finaliza. Beleza? Então a gente vai fazer rolamento completo.
Ah, Nath, mas como que isso vai ajudar o meu aluno lá no handstand? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Então é um processo que a gente vai passando. Primeiro ele precisa aprender a rolar lá no chão, sem nenhuma outra dificuldade lá da parada de mãos, tá bom? Fez o rolamento, perfeito, conquistou o rolamento. Agora ele vai começar a fazer esse rolamento, só que agora do headstand. Então é mais uma etapa aí. O headstand, lembra, é aquela parada de cabeça no chão, então com 3 apoios. A gente vai desenhar um triângulo, a mão vai ficar na base do triângulo e o topo da cabeça vai ficar lá em cima da ponta do triângulo, tá bom? Então, vamos primeiro fazer só o headstand com apoio, beleza? Então, headstand. Lembra de desenhar o triângulo lá no chão, né? A base é a sua mão e o topo da cabeça é a ponta do triângulo. Estende o joelho, coloca o joelho em cima do cotovelo, joelho em cima do cotovelo. Beleza, aqui a gente já construiu o headstand. Agora, o que a gente vai fazer? Depois do headstand, a gente vai colocar o queixo no peito e vai rolar, tá bom? Então, mesma coisa, o triângulo de base, aproxima, coloca joelho no cotovelo, e aí eu vou colocar o queixo no peito, ó. E vou buscar o rolamento. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá essa câmera. E vou buscar o rolamento. Beleza? Deixa eu fazer um rabo aqui, porque senão vai ficar atrapalhando. O que a gente tem que pensar? Percebeu? Primeiro, eu preciso conquistar o movimento de headstand. Conseguir fazer o movimento de headstand, aí eu vou fazer o movimento de rolamento. Por quê? Agora o rolamento já está mais fácil para mim, já está mais automático. Óbvio que isso a gente pode ir ajudando o nosso aluno. Lembra que sempre quando a gente for usar essa ajuda, a gente vai fazer primeiro uma ajuda de um movimento proximal. Então, lá apoiar as costas e lá atrás da linha do joelho. E aí a gente vai ajudar ele a rolar. A gente pode até aliviar um pouquinho do peso para quando ele quiser colocar o queixo no peito. Tá bom? Nunca deixar ele rolar com o queixo fora do peito, porque senão ele não vai conseguir descer vértebra por vértebra lá no chão. Ele vai descer de uma vez e isso não vai machucar nem nada, mas vai causar um susto na pessoa, tá bom? Então é isso que a gente quer evitar, né? Fiz lá o headstand, né, grupadinho e caí. Aí eu posso ir progredindo. Então agora eu vou tentar fazer o rolamento sem estar com apoio, sem estar com o joelho apoiado lá no cotovelo. Daqui, primeiro apoia, depois tira o apoio e queixo no peito. E aí eu rolo. Beleza? Simples. Simples, mas é porque eu fiz o processo. Se eu não fizer o processo, não vai ficar nada simples. Você vai ficar lá pedindo para o seu aluno rolar e ele não vai ter coragem. Beleza? Próxima etapa. A gente vai tentar fazer com a perna estendida. Então, primeiro a gente vai lá estendido e depois a gente vai recolher para rolar. Tá bom? Não rola com a perna estendida. Daqui, ó. Primeiro, apoia, tira o apoio, estende. Estendeu? Na hora que for rolar, ó, traz o joelho no peito e aí faz o rolamento. Tá bom? Então, é importante que a gente vá obedecendo esse processo. Depois eu posso conseguir rolar com a perna estendida? Pode, tá bom? Mas é um processo de aprendizado aí, beleza? Galera, enquanto eu vou explicando a próxima parte do rolamento, que aí é saindo lá da caixa, eu quero que vocês me falem aí, vamos falando, quem de vocês sabe cair aí, né? Consegue fazer o movimento de queda? E se consegue, se é do rolamento ou se é de uma outra forma, tá bom? Então eu vou passar as duas formas que são as melhores. Eu estou passando a de rolamento por enquanto, depois eu vou passar uma segunda etapa, beleza? Enquanto isso, vai colocando aí para mim. Agora a gente vai fazer da caixa.
Então, daqui da caixa, pode ser a caixa deitada primeiro. E aí, como que a gente vai fazer? Como se eu estivesse num handstand da caixa, aquele handstand adaptado que a gente faz, com o joelho primeiro, vai apoiar a cabeça no chão com o queixo no peito e vai fazer o rolamento. Tá? Então, daqui, ó. Coloco o joelho lá na ponta da caixa, mão lá no chão. Vou colocar o queixo no peito e flexionar o cotovelo. Apoiou a cabeça, vai fazer o rolamento. Tá? Quanto mais alto o seu quadril tiver, mais fácil vai ser para rolar, tá? Mas, porque o seu aluno já passou pelos outros processos, né? Pelas outras etapas. Então, aqui o quadril vai estar mais alto, vai ficar mais fácil ainda para rolar, tá bom? Beleza. Depois que fez com o joelho, com a ponta do pé. Então, vai deixar a ponta do pé em vez do joelho lá na ponta da caixa, e aí vai fazer a mesma coisa. Queixo no peito, flexiona o braço, apoia o topo da cabeça lá no chão e aí rola. Importante é apoiar o topo, não a pontinha lá da testa, tá? Tem que apoiar lá em cima. Então aqui, ó. Não apoia o joelho, tira o joelho. Queixo no peito, flexiona e rola. Beleza? Tranquilo. Nada... né? Nenhum bicho de 7 cabeças. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer no wall climb, tá? Então eu vou fazer lá pertinho da parede. Percebe que eu já vou começando a entender o processo, como funciona se eu estiver na parada de mãos, na posição invertida. Então, aqui eu vou ficar, deixa eu colocar bem no meio aqui. Aqui eu vou ficar mais ou menos a 1 metro de distância da parede, colocar a mão no chão, o pé lá na parede e vou fazer o mesmo processo que eu fiz na caixa. Colocar o queixo no peito, flexionando o cotovelo até apoiar a cabeça, como se fosse um handstand estrito, tá? Então, apoia a cabeça. Primeiro só essa parte, a gente não vai rolar. Então, mão lá no chão, pé lá em cima, deslizando o pé na parede, eu vou flexionar e colocar a cabeça no chão. Só isso primeiro, tá? Para o seu aluno entender que ele tem que controlar, ele não pode despencar de uma vez, tá? Como se fosse fazer um estrito mesmo, ele tem que controlar a descida. Uma vez que ele já entendeu que ele controla a descida e que ele pode apoiar a cabeça no chão, agora a gente vai terminar o rolamento. Então, pé lá em cima, desce. E aí aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma empurradinha na parede. Porque eu estou longe da parede, certo? Então o seu aluno vai precisar fazer uma flexãozinha de joelho e empurrar a parede para rolar. Só que isso é bem sutil. É pouquinho para empurrar, não é para se jogar, tá? Porque senão ele vai rolar muito rápido. E continuar com o queixo no peito. É o mais importante aí. Beleza? Então, uma vez que eu fiz lá, né, mais próximo da parede, agora eu vou fazer a descida do rolamento da parada de mãos. Ah, Nath, beleza. Como que eu posso ajudar isso para o meu aluno? Ele pode fazer direto lá da parede, ele pode fazer com a sua ajuda, certo? Mas o ideal é que deixe ele o mais livre possível, tá? Então, óbvio, seu aluno está com muita dificuldade? Beleza, você pode ir ajudando ele, mesmo lá na parede, para ele entendendo o movimento de descida, tá? Mas é o mesmo processo. Ele vai primeiro para a parada de mãos, lá, pertinho da parede, e vai fazer um estrito até encostar a cabeça lá no colchonete. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Eu sei cair fazendo rolamento. O Guga, isso aí, Guga. Muito bom. Luiz estava aí. Anderson. Daiane, eu não estou vendo a resposta de vocês, isso sim que eu não estou vendo. Isso aí. Beleza. Agora, então, fazer pertinho lá da parede. Fazer como se fosse um wall climber, só que mais próximo da parede. Desço, coloco a cabeça lá no chão.
Desceu. Só isso, por enquanto. Tá? Não é para realmente fazer o rolamento. Só desce por enquanto. E aí, agora sim. A hora que eu encostar minha cabeça lá no chão, vou colocar o queixo no peito e vou fazer o rolamento. Igual eu fiz lá do headstand. Percebe que... Por que eu passei o headstand antes? Porque aí ele já sabe, quando ele estiver lá, ele vai estar exatamente na mesma posição do headstand afastado. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele já passou por aquilo. Então, aqui, entrou lá na parada de mãos, encosta lá no chão e aí rola. Beleza? Tranquilo, né? E aí agora tem um intermediário, que é usando a próxima dica aí de como cair, e esse ainda vou ter um controle de parada, que também pode ser feito com ajuda, ou o aluno lá, devagarzinho, vai perdendo contato com a parede. Tá? Então aqui, ó, eu vou deixar o colchonete mais próximo da parede. Vou fazer o wall climb, mas eu vou virando de lado, tá? Então eu vou tentar. Se eu tenho mais facilidade, né? Se eu tenho mais confiança em deixar o peso na mão esquerda, eu vou deixar a mão esquerda e vou colocar a mão direita. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, vou pegar a mão direita, vou distribuir o peso para a mão esquerda e vou colocar ela lá na frente. Quanto mais rápido eu fizer isso, mais fácil fica. Se eu fizer muito lento, eu vou ter que ficar muito tempo com peso em um braço só. Isso vai me dar insegurança. Então, distribui o peso para um lado e coloca a mão lá. Tá bom? Então, faz o wall climb. Distribui o peso para um lado. E aí vai ficar de lado para a parede. Ó, um pé está apoiado na parede. E aí eu vou fazer o rolamento. Encosta a cabeça lá no chão. E rola. Percebe que aí o aluno está quase sem apoio já? Mas isso é para um aluno mais avançado, que já passou por todas as outras etapas e está mais tranquilo. Então, quando ele estiver lá na parada de mãos e estiver passando, ele já sabe o que fazer. Beleza? Então, aqui a gente fecha a parte de rolamentos. Vamos ver se vocês têm aí alguma coisa. Não sei se é a minha internet, mas está dando muito erro. Aqui no Insta, sei que é fazendo rolamento. Fala aí, galera, para mim se tá ruim. Aqui no Insta ou aqui no YouTube. Aí tá normal, Léo? Beleza. Sei que é fazendo rolamento, o Guga falou. Dai, tenta mudar a internet. Tenta, tipo, tirar a internet e voltar de novo, porque às vezes ela tá oscilando, por isso que tá falhando aí para você. O Léo falou que tá tranquilo, então acho que não é aqui. Beleza. Então aqui a gente encerra a parte de rolamentos. Lembrando que para muita gente o rolamento é mais difícil, mas eu passo esse estímulo também. Tá bom? A pessoa não tem que saber um estímulo só. É bom saber os dois para ela decidir o que é melhor para ela usar. Tá bom? Para a maioria das pessoas, esse jeito de estrela é melhor. Nossa, Nath, estrela? Que estrela é essa? Da onde que vem, né? É também da ginástica clássica. E a gente faz uma meia estrela para cair, né, da parada de mãos e não se machucar. Então, o jeito que a gente pode ir trabalhando isso... Nossa, Nath, mas eu nunca fiz estrelinha na minha vida. Como que eu vou fazer isso? A gente vai fazer primeiro, igual a gente faz lá com as crianças na ginástica clássica. Vai deixar um pé na frente, um atrás, como se ele fosse entrar para a parada de mãos. Só que em vez de colocar uma mão do lado da outra, eu vou colocar uma mão na frente da outra. De preferência, dando seta lá para o lado. Então, é exatamente o que a gente fez lá. Eu gosto já de deixar, né, passar para os meus alunos, igual eu passo para a criança mesmo. Deixa uma mão bem reta e a outra para o lado. Normalmente, quem chuta a perna direita para entrar na parada de mãos é o mesmo lado que chuta e vai dar seta lá para o lado esquerdo. Tá? E quem chuta a perna esquerda vai dar seta para o lado direito. Tá? Então vai ficar a mão assim ou assim.
Beleza? Vai testando com o seu aluno. Então, uma perna na frente da outra. Eu vou colocar uma mão próximo desse pé aqui, que o pé que está na frente. E a outra logo na frente dela, tá? Então, isso daqui. Ó. Só isso, tá? Então, essa é a primeira etapa aí da gente entendendo como funciona a estrela aí. Depois a gente vai fazer a estrela, só que agora eu vou tirar um pé do chão lá e vou jogar para o outro lado enquanto o outro sai. Óbvio que as primeiras vezes, bem provável que o seu aluno faça isso daqui, ó. Tá? Que é bem baixinho mesmo. E tudo bem, aos poucos ele vai criando coragem e vai colocando essa perna lá para cima. Tá bom? Mas isso nem é tão importante agora, né, trazendo a ginástica clássica lá pra gente. É só para ele entender como que é a distribuição de peso dessa forma. Tá bom? E aí, aos poucos, ele vai conseguindo fazer mais alto. Percebeu? Já foi um pouquinho mais alto do que o anterior. Até que ele consiga jogar mais alto essa perna. Beleza. Então, a próxima etapa dá pra gente usar a caixa também. Mas agora a gente não vai entrar direto com a mão assim. A gente vai estar com a mão como se estivesse fazendo uma parada de mãos. E aí a gente vai jogar a mão, né, de seta lá para a esquerda ou para a direita e vai descer um pé da caixa. Então aqui, ó. Mesma coisa, com o joelho primeiro, mão lá no chão, certo? Aí, ó, eu vou colocar a mão direita lá na mão esquerda e vou descer da caixa. Tá? Então, de novo. Mão direita lá na frente da mão esquerda e desço da caixa. E aí eu posso fazer com a perna estendida também. Então, sem apoiar o joelho agora. Tira o joelho lá da caixa, mão direita lá na frente e desce uma perna depois da outra. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Dai tá falando que a internet dela tá ruim mesmo, eu vou deixar salva. Só que fica salva lá no YouTube, tá? Aqui no Insta não fica salva, mas lá no YouTube fica. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Thalita aqui normal, deu uma paradinha, mas voltou rápido. Acho que é a Rafa. É a Rafa. Ou Rafa, acho, não sei. Não tô conseguindo ver a foto, tô meio cegueta. Rafa Andrade está falando que quanto tempo é para progredir cada etapa. Isso, galera, é muito individual de cada aluno. Principalmente se você estiver passando, né, numa consultoria online ou num personal, isso vai determinar de cada aluno aí. Mas, se você estiver fazendo isso, né, em grande escala, por exemplo, numa sala completa, com 20 alunos e está no meio de uma aula de CrossFit, você está passando uma técnica de queda, por exemplo. Isso eu aconselho dar no máximo 3 estímulos, tá? Por aula. Então, eu vou passar técnica de rolamento, então são os 3 primeiros estímulos lá que eu passei. Óbvio que você vai ver que tem gente que poderia fazer tranquilamente, mas aí é mais fácil você chegar pontualmente e ir falando para ele passar pela próxima etapa, tá bom? Mas isso é bem individual de cada aluno e de cada turma, tá? Então, assim, a primeira vez na vida, assim, que eu passei para os meus alunos esse processo de rolamento, esse processo de estrela, eu demorei umas 3 aulas para eles conseguirem rolar, porque eles tinham muito medo. Né, a turma que eu estava tinha muito medo e nunca tinha tido experiência nenhuma com isso. Tá? Então foi uma aula específica, eu passei e os alunos tiveram bastante dificuldades. Então eu demorei umas 3 aulas para eles conseguirem rolar pela primeira vez. Tá? É um processo realmente que tem que ser conquistado aí aos poucos. Beleza, Rafa? Ok, então agora a gente fez lá da caixa, fez com a perna estendida, agora a gente vai fazer dual climb. Então a mão vai ficar mais ou menos 1 metro de distância da parede. Beleza? Então, faz lá o wall climb. 1 metro.
1 metro de distância da parede, vai jogar uma mão direita lá e aí descer, igual eu estava descendo da caixa, tá? Então, primeiro a mão vai lá na frente e depois eu desço a perna direita e depois a perna esquerda. Se for seta para direita, desce a esquerda, depois a direita, tá bom? Então, isso é 1 metro da parede, mais ou menos. O seu aluno entendendo que ele vai fazer o movimento como se fosse voltar do wall climb, tá? Às vezes você vai falar, coloca a mão na frente, ele já vai paralisar. E na verdade ele nem percebe, mas ele faz isso descendo do wall climb, por exemplo. Ele tira a mão, tá? Então ele vai tirar a mão, a única coisa que em vez de dar um passo à frente, ele vai dar um passo, né, para o lado lá, tá bom? Beleza, conseguiu fazer lá pertinho do wall climb, né? Deixa eu fazer mais próximo da parede. E a princípio a gente vai descer com os 2 pés. Então, dá um passo lá e aí já desce. Aqui, ó. Fica bem pertinho da parede. Dá um passo lá na frente e já desce. Tá? Quanto mais fluido for o movimento, mais fácil vai ficar. Se pensar, dá o passo, ajeita, 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 depois desce, vai ficar mais difícil. Mas é natural. Tá? Aos pouquinhos vai ficando mais fácil. Importante, quando for fazer essa volta, não deixar, né, a costela lá longe da crista ilíaca. Lembra sempre que isso daqui é uma rocha, ela não se movimenta, tá bom? Fiz lá pertinho da parede e desci com as 2 pernas juntas. Agora eu vou descer com as 2 pernas separadas, igual eu fiz quando eu estava descendo da caixa ou do wall climb mais distante. Então, estou lá pertinho, dou um passo para frente, desce com uma perna e depois com a outra. Beleza? Já está começando a criar forma aí de como descer do handstand, né? Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou virar a mão direita, certo? Vou virar a mão direita lá pertinho da parede e aí eu vou descer uma perna depois da outra. Só que eu não vou fazer isso tão rápido como eu fiz na primeira. Eu vou virar primeiro, vou tentar ficar parada lá na parada de mão, juntando as 2 pernas, tirando uma perna de contato, e aí eu desço uma mão depois da outra, ou uma perna depois da outra. Tá bom? Então, só aqui, e aí eu tento ficar, e aí desço uma depois da outra. Só que é importante, essa mão aqui que foi, eu tenho que arrumar, porque no handstand, quando eu estou andando, eu não estou assim, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou estar lá na parada de mãos normal. Eu vou dar a seta, e aí eu vou arrumar essa mão aqui. Para arrumar essa mão aqui, o que eu tenho que fazer? Distribuir o peso para a mão direita e arrumar, certo? E aí eu vou tentar ficar paradinha e descer uma perna depois da outra. Então, aqui, distribuí o peso para um lado, troquei. Distribuí, troquei. Fica paradinho e desce. Percebeu que eu fiquei um tempinho lá parado na parada de mãos para depois descer. Óbvio, tem pessoas que vai conseguir ficar bastante, tem gente que não vai conseguir ficar quase nada. Perde o contato com a parede, se vê que vai descer, desce, tranquilo. Agora, tá bom, Nath, e se eu tô lá na parada de mãos, né? Dei a primeira meia volta, tô lá na parada de mãos e tô vendo que eu vou passar. O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa que vocês fizeram no primeiro passo. Então, eu vou demonstrar aqui. Tava lá no handstand, dei a seta, arrumei. Aí eu vou passar, ó. Percebeu que eu forcei para passar, exatamente o que aconteceu? Dei o passo igual eu fiz no anterior. Vou fazer de novo para vocês conseguirem observar. Então, eu faço o primeiro giro. Se eu estiver passando, se eu não estiver passando, ok. Mas se eu estiver passando, o que eu vou fazer? Dar de novo um passo. Lá na frente da outra mão. Beleza? Então aqui, ó. Dei o primeiro passo. Tô lá na parada de mãos. Percebi que eu vou... Oi, calma aí que eu não ia.
Percebi que eu vou passar. Percebeu? Então, tipo, eu percebi que vou passar, dá um passo lá com a próxima mão e desce as duas pernas. Tranquilo, tá bom? E depois a gente pode perder esse contato com a parede, tanto do rolamento quanto da parada de mãos. Então, fazer longe da parede realmente. Primeiro eu vou fazer o estímulo lá do rolamento, que foi aquele primeiro jeito de cair que eu ensinei vocês. E depois eu vou passar o descendo de estrela, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá bom? Beleza, vamos lá. Fui para a parada de mãos. Rolei. Tá? Então, esse é o jeito de cair rolando da parada de mãos. Chutei ela para a parada de mãos. Tô passando, vou rolar. E a mesma coisa para quando eu for descer de estrela. Então, também. Tô lá na parada de mãos. Calma aí que eu não ia passar. Se eu for passar, é só dar um passo para frente. Então, óbvio que eu estou controlando para passar, mas isso vai acontecer naturalmente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa, galera? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Então, galera, que basicamente são esses dois jeitos que a gente pode fazer a nossa queda aí, né? A gente cair do handstand. E pensando que essa queda tem que ficar cada vez mais natural. Para quando seu aluno for cair, não ser uma coisa que, nossa, toda vez é um susto. As primeiras vão ser, naturalmente, tá? Mas depois isso vai ficando cada vez mais automático. E é essa a ideia que a gente tem que ter aí, certo? Então, galera, basicamente é isso. Se vocês têm alguma dúvida aí, eu vou esperar 2 minutinhos. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, alguma outra coisa para me perguntar, pode ir falando aí que eu vou tirando as dúvidas de vocês. São 2 protocolos bem simples que vêm realmente lá da ginástica, né? A ginástica me ajudou muito a como passar isso, por ter a base de ginástica me ajuda, mas óbvio que o processo de ensinar rolamento na ginástica tem 1000 e outros estímulos, só que não é essa a intenção. A intenção é a gente deixar o mais objetivo possível e o mais fácil possível para o nosso aluno, certo? Então, na ginástica tem mais uns 4 ou 5 tipos de rolamento, mais uns 4 ou 5 tipos de educativo de cada um deles, tá? É só realmente para a gente entendendo o processo para a gente ensinar o nosso aluno. Beleza? Só tudo isso, galera? Mas nenhuma duvidinha? Deixa eu ver aqui no YouTube. Rafa, que eu tinha respondido. Bom, galera, então é isso. Espero que tenha ajudado aí, espero que vocês tenham entendido como funciona o processo aí. E aí, qualquer coisa é só me dar um oi. Bem esclarecido. Obrigada, Laís. É isso, galera. Então, vai né, tentando fazer isso você. Percebeu que, óbvio, se tiver alguém aqui me ajudando, né, para fazer o movimento, às vezes eu tenho mais confiança, mas é importante ir treinando sozinho, obedecer o tempo, sabe? Eu falo muito sobre obedecer o tempo do nosso aluno. Às vezes a gente está, né, na ânsia de achar que ele está quase lá, a gente pega e empurra, ou pega e puxa, ou quer ajudar de alguma forma, e ele ainda não está no período de maturação para fazer o movimento. Tá? É importante que ele tenha essa coragem sozinho. É igual saltar na caixa, né? Quando o aluno fica lá. E beleza, você pode dar a mão para ele para
ajudar, mas vai ter uma hora que a decisão é dele, exclusivamente dele, né? Então, é isso aí mesmo. Alguma dica para manter a parada de mãos? Então, Beto, a dica para manter a parada de mãos é o seguinte: sempre tá com o abdômen bem travado, o peito encaixado, glúteo contraído e, principalmente, empurrando o chão. Então, eu não posso estar com o ombro relaxado aqui, ó. O ombro tem que estar lá próximo da linha da orelha, tá? Então, óbvio que é ir pegando o eixo, né, sentindo o eixo do corpo, mas também tem que estar com tudo isso bem contraidinho aí, né, empurrando o chão principalmente. Beleza? Valeu, galera! Por hoje é só, pessoal, fechou!